Sobre o Natal, hoje a gente comemora o Natal, tem todo o significado, né, histórico e religioso, também virou uma baita de uma data comercial, se você pega Uhum. empresas do varejo, o quarto trimestre costuma ser o melhor por conta de Natal e também hoje um peso maior de Black Friday. Sim. Mas nem sempre o Natal foi celebrado. Quando que ele começou a ganhar um significado realmente a ponto de ser uma festa, com significado religioso, por exemplo? Sim, sim. Isso veja que claro que você tem, a partir da história da igreja, um calendário litúrgico, né. E esse calendário litúrgico, ele vai tendo datas importantes, e aí ali mais para frente no Império Romano, você começa a ter datas da celebração do nascimento do Cristo, né. Veja que tem muita gente que adora falar, né, falar: "Não, o Natal na verdade é o solstício de inverno, e daí é uma data pagã, porque é mal e tal". E na verdade quando você olha o mundo antigo, é muito comum que as pessoas usem símbolos, das épocas para representar coisas. Isso, na verdade, é uma coisa bastante natural. O fim do inverno marca uma certa coisa, o começo do verão marca uma outra coisa, assim por diante. E o Natal, a data dele casa e existe em parte, se você olhar a parte da tradição, vai sim atribuir a essa época propriamente o nascimento do Cristo, né, embora a gente não vá conseguir ter a certeza absoluta da data exata, né, mas, casa também com o solstício de inverno, que é quando o inverno as noites mais longas começam a dar lugar para noites menores, para dias mais claros, né. Então isso tem uma simbologia muito bonita, porque na verdade você está falando de uma época em que simplesmente tem mais esperança. No final do dia, né, o que que é o Natal? É a segunda maior festa da vida cristã. Uhum. Não tem o Natal não cristão, né, na verdade não tem outra forma de entender, que é o nascimento do Cristo. A maior festa é a Páscoa, que é a ressurreição. Mas a segunda maior festa é o Natal. Então, desde o começo da igreja primitiva, você já vê esses padres antigos fazendo meditações sobre o nascimento do Cristo, sobre a natividade, fazendo meditações sobre o Natal, né? Natal quer dizer nascimento, né? E aí, ao longo do Império Romano, você vai ter um calendário, esse calendário litúrgico vai sendo formado, e aí você vai começar a celebrar o Natal. Essa versão moderna do Natal, mais pós Coca-Cola, sei lá, né? Pós Que ficou tudo outras vermelhinho, né, pra quem não sabe. outras coisas, o que acontece foi que, de fato, você tem uma as pessoas continuam celebrando o Natal e muitas vezes foram esquecendo dos símbolos originais. É igual a figura do Papai Noel, né, se você olhar o Papai Noel é o São Nicolau, bispo importante é pra gente entrar em todos esses assuntos, né, são vastos assuntos, mas, existe um bispo importantíssimo que é o São Nicolau. E aí você tem uma devoção do São Nicolau, essa devoção o tempo vai passando, as pessoas trocam presentes pela devoção do São Nicolau. E aí tem uma tradição na Alemanha, isso vai passando para as culturas, daí entra na cultura, e daí, sei lá, Papai Noel não é Natal em francês, né? Tipo Papai Natal, mas as pessoas estão se referindo ao São Nicolau. E do mesmo modo, as pessoas tinham no Brasil, claro, sempre muita memória da Missa do Galo, Uhum, que é a missa de Natal, que é a uhum. missa da Natividade, do nascimento do Cristo. E depois elas têm essa cabeça de comemorar os Reis Magos, né? Várias cidades do Brasil você monta figuras dos Reis Magos. Eu nasci numa cidade que chama Natal, aliás, eu nasci em Natal, Rio Grande do Ah, Norte, é? Não e sabia. Natal é adornada na entrada dela com os Reis Magos, né. Uhum, E aí depois você vai tendo as pessoas vão celebrando Natal e muitas vezes elas esquecem do significado original, né. uhum. Mas a festa do Natal, como é que tudo depende de como você vai colocar, né. Como liturgia e como data celebrada nesse sentido, desde o Império Romano, nós temos celebração do Natal. Como uma festa de reunião de família, bom, se você voltar para a Europa antiga, sem dúvida, aí você vai ver o Natal na Alemanha, em tantos lugares sendo celebrado. E como essa festa moderna, bom, eu já acho que é um fenômeno mais do século XX, né, acho que a gente já tem a partir do século XX você começa a ter TV, filmes e outras coisas, e isso vai criando uma tradição mais comercial do Natal, né. Mas aí É, depende da fase que você tá falando, né. isso que você falou sobre o Natal, na Bíblia não tem a data exata do nascimento de Jesus. Uhum, E aí, se você pega na época do Império Romano, você tinha várias crenças concorrentes, né. uhum. Quando o cristianismo surgiu, ele surgiu bem pequenininho, eram os 12 Uhum. apóstolos que saíram espalhando a mensagem, e os romanos que estavam no poder demoraram um tempo para entender o que era o cristianismo. Para eles era só mais uma seita judaica, Uhum. diferente, porque você teve outras seitas que acreditaram que surgiu o Messias, por exemplo, né, e para os judeus não surgiu até agora.
Jesus não era o Uhum. Messias para eles, pro pessoal que ainda segue a religião judaica, não a cristã. E você tinha, por exemplo, o culto a Mitra, que usava essa mesma data de 25 de dezembro. E Uhum. também era um período onde tinha um festival chamado Saturnália, que era do deus Uhum. Saturno. Também era nesse mesmo período. Então, acho que numa tentativa até de tornar mais fácil a conversão de outras pessoas, como precisava de uma Usavam a mesma data, data. e essa data era bem significativa, porque como o Guilherme falou, era o solstício, É. acabou sendo utilizada, né? E tem muito essa visão do cristianismo de substituir os símbolos pagãos pelos símbolos cristãos, né? Para Uhum. redimir a humanidade. A Saturnália é uma festa do Saturno, é o equivalente do Moloque, né? Porque Saturno é o que devora os próprios filhos, que é o equivalente do Baal Moloque. É o boi dourado das religiões caanitas antigas, que a Bíblia usa um outro nome, que é o capeta, né? E a Saturnália, as Saturno era o pai dos pessoas... Zeus. As pessoas enchiam a cara e tinham as orgias e tinha... O negócio ia por um caminho Oposto do Natal de hoje em bastante, dia. bastante destrutivo. Então, é muito compreensível que os cristãos queiram substituir por festas que são improdutivas, que, sei lá, cultuam coisas más, festas boas. Coisas Uhum. boas, coisas que representam algo que vai unir as pessoas e que vai trazer um novo significado. Então, eu acho muito engraçado quando as pessoas tentam fazer isso. Não é que o cristianismo está usando datas do paganismo. É que, veja, na verdade são datas do mundo antigo que o cristianismo está ressignificando para coisas mais profundas e mais belas, né? Mas o ponto central é o nascimento do Cristo, né? Qualquer coisa fora disso. E esse é um dos mistérios mais bonitos, que é a encarnação do Verbo. Porque nós estamos no ano de 2025, né? O Chesterton fala de maneira muito bonita que as pessoas vão celebrando Natal e um dia elas vão lembrar o que elas estão celebrando. Porque até antigamente você falava o nome completo, que nós estamos no ano de Nosso Senhor de 2025, ano Domini, né? Porque, de fato, toda vez que você fala 2025, você está falando 2025 do quê, né? Sim. Uhum. 2025 do Natal, do único Natal que Depois de existe, que Cristo. você está celebrando, que é o nascimento do Cristo. Uhum. E essa data, longe de várias pessoas que falam que são o Messias, né? Porque, sei lá, o Henrique Cristo, ele diz que ele é o Messias, mas não é factível. O C.S. Lewis falava de maneira muito bonita que se você fala que é Deus, tem algumas possibilidades, né? Ou você é louco, ou você é Deus mesmo. Quando você olha várias pessoas, elas parecem loucas. O problema é que quando você vê o Cristo falando, longe de parecer louco, ele parece mais são do que todas as pessoas que já viveram, né? Tem uma cena dos Crônicas de Nárnia, eu tô lendo para as crianças Crônicas de Nárnia, né? Então tô lendo à noite e tal. E aí é maravilhoso, as Crônicas de Nárnia são uma belíssima, belíssima história. E no mundo atrás do guarda-roupa, né? Então as crianças atravessam o guarda-roupa, tem essa feiticeira, e a feiticeira ela é má, ela é também um demônio da história das Crônicas de Nárnia, e sempre é inverno, mas nunca é Natal. Então, Uhum. claro que para nós o Natal é verão, né? Mas o hemisfério norte é inverno, então tem essa simbologia de que você está passando essa purgação, mas nunca chega a esperança, nunca tem aquele momento que vai ter a redenção. E aí tem um momento, né, que o Natal chega. O Natal chega porque o Aslan é o Jesus Cristo, né, nas Crônicas de Nárnia ele aparece. Então, você tem essa figura desse inverno, desse frio, desse momento em que as coisas parecem ter retraído, né? E aí aparece a graça, vem esse momento da graça, né? Você sabe que tem muito mais provas históricas, né, sei lá, da ressurreição de Jesus Cristo do que da vida de Alexandre o Grande. Então, nós lemos Alexandre, por exemplo, e as pessoas super deveriam acreditar que Alexandre existe, porque não faltam provas, né? E quando você lê o belíssimo livro do Plutarco, né, você, de fato, tem uma visão incrível do Alexandre. Que figura incrível, a gente foi o nosso primeiro podcast aqui. Mas quando você olha o Cristo, você tem os relatos dos evangelhos. Esses relatos dos evangelhos são autores diferentes, eles não se contradizem, na verdade, eles têm uma perfeita coesão. E você tem a cópia medieval dos evangelhos e você tem a cópia antiga dos pergaminhos do Mar Morto, que casa letra por letra com a cópia medieval. Isso é chocante, porque é mais ou menos como se você tem uma coisa passada de geração a geração e você encontra simplesmente o documento original, e o documento original antigo ele casa letra a letra. E aí você tem os romanos que eram contra o cristianismo atestando o cristianismo e os judeus que não acreditavam atestando o cristianismo. Então você tem, na verdade, as partes insuspeitas falando da ressurreição do Cristo. E as pessoas morreram por isso, né? Quer dizer, os apóstolos mesmos morrem por isso. Então, diferente, por exemplo,
Maomé fala que o anjo Gabriel ditou para ele o Corão. Não tem a prova histórica, não tem um lugar. Ninguém viu isso. O Maomé viu, teoricamente, ou o próprio Maomé, mas não tem uma testemunha, não tem não sei o quê. O nascimento do Cristo, no entanto, a vida do Cristo, não é que tem uma testemunha, tem um monte, tem na verdade várias, da ressurreição, da vida dele, do ministério público. É sob Pôncio Pilatos, fala o credo, ou seja, é num dado momento histórico. E esse momento histórico é tão forte que ele mudou a nossa contagem do tempo. Nós contamos os nossos anos por esse dia. Sim. Então, não dá para comparar o impacto, né? De você ter uma pessoa, porque uma coisa você chega e fala uma coisa, e eu mais ou menos ouço. Outra coisa o cara morre por aquilo, depois várias pessoas morrem por aquilo, depois o documento casa com outro documento antigo, que casa com o inimigo falando a mesma coisa, e quando você vive esses valores, eles transformam a vida das pessoas. E o próprio Império Romano foi conquistado pelo cristianismo. Quando você vai para a época de Roma, Roma se converte, afinal. A despeito da sua queda, a despeito da parte oriental se converter muito tardiamente. Aliás, Santo Agostinho fala que é um dos motivos da queda do Império Romano, porque as pessoas tendem a pensar o cristianismo como um monobloco no Império Romano. Mas o cristianismo, na verdade, entrou muito mais forte na parte oriental. E a parte oriental é a que não caiu, né? A parte que caiu é justamente a parte que tinha muito menos cristianismo, que é a parte ocidental, que o cristianismo vai penetrar muito mais na Idade Média depois do que na época do Império Romano, né? Tanto que Santo Ambrósio, que foi mentor de Santo Agostinho, era um menino quando ele virou bispo, né? E aí quando você olha o que é isso que é tão poderoso que mudou a nossa contagem do tempo, mudou nossos anos, mudou o nosso calendário, mudou a nossa forma de enxergar, né? Quais são as coisas. E aí, quando eu olho para esse mistério do Natal, né? Você vê de fato, simbolicamente, todas as coisas mais lindas possíveis, porque há a profecia do Messias, né? E quando você lê o Antigo Testamento, toda hora o cume dele vai ser o Messias. Vai chegar o Messias, uma hora o Messias chega, né? Sei lá, Isaías fala isso de maneira muito concreta. É uma interpretação muito própria dos fariseus, que só eles praticamente acreditam que não vai vir o Messias, a pessoa, né? Que, sei lá, muitos deles tinham a doutrina às vezes que o Messias era um povo, ou coisa do gênero. Mas a leitura clara dos profetas é que vinha o Messias. E aí todo mundo está na expectativa do Messias. Quando eles pensam Messias, muitas pessoas pensam um libertador político. Pensam uma espécie de figura que vai... Como o rei Davi. Aliás, um exemplo primoroso. O Davi é fundamental porque ele unifica os povos, porque ele afasta o paganismo, porque ele afasta os cultuadores do Baal e bota a tábua dos 10 mandamentos acima de todo mundo. Então é uma figura imponente.